Estamos ao vivo para mais um Pós-Venda em Foco. E hoje vai pegar fogo nesse nosso Pós-Venda em Foco. Hoje nós vamos falar sobre uma missão importantíssima: aumentar o faturamento do pós-venda. Pois é disso que a gente vai conversar hoje aqui no Pós-Venda em Foco. Para você que é novo, está chegando agora, caiu aí por algum motivo, as redes sociais, as plataformas te trouxeram até aqui, seja muito bem-vindo. Sou o Olavo Centeno e sou aqui o anfitrião desse espaço. E o que é esse espaço? Nada mais, nada menos do que um lugar para que a gente possa compartilhar as nossas experiências, os nossos erros, os nossos acertos, dicas, ideias, tudo sobre o universo de pós-venda de concessionárias. É disso mesmo que a gente fala aqui: peças, serviços e acessórios. Às vezes eu estou aqui em modo alone, sozinho com você, batendo um papo, e outras vezes eu trago convidados para enriquecer ainda mais esse espaço. E dessa maneira, a gente vai compartilhando aí o melhor desse nosso universo. Porque só dessa maneira a gente será capaz de se atualizar tão rápido quanto está se atualizando o nosso cliente, o nosso produto e o próprio mercado. O mercado enlouqueceu, o nosso cliente se digitalizou e o nosso produto está quase que 100% elétrico, autônomo e totalmente conectado. Nós não podemos sermos os mesmos. Isso já está mais do que provado. Mais do que isso, se o automóvel do amanhã será 100% através de pacotes por assinatura, nós não precisamos de muito conhecimento para sabermos claramente que será o pós-venda, que será tudo que será feito assim que o cara pôr a mão no veículo, que vai manter, né, o nosso cliente com esse pacote de assinatura por um longo tempo. Reter o cliente de pacotes de assinatura demanda muito mais de um pós-venda do que de um cliente que adquiriu um veículo e que está vendo esse veículo perder valor ao longo do tempo. Nós estamos na semana em que o Netflix anunciou que vai aumentar R$10 no pacote premium deles. R$10. E o que está acontecendo? A galera enlouquecida, está todo mundo migrando de um tipo de serviço de assinatura para outro. E a concorrência está aproveitando isso e dizendo: vem para cá, que aqui você tem mais por menos, aqui você tem o nosso serviço XYZ, aqui você não é tratado como mais um, e assim por diante. No universo de assinatura, o pós-venda é muito importante. Então é por isso que nós temos esse espaço, para que a gente possa compartilhar essas nossas experiências. E como é que você faz aí para participar disso? Participar. Mas eu só quero ficar assistindo. Pode, claro. É muito gostoso ter um tempo que a gente absorva conhecimento. Mas você pode participar através do chat. O chat é o lugar para que você compartilhe aí as suas opiniões. Podem ser as mesmas, podem concordar 100%, pode discordar completamente, pode ter uma opinião que vai para um outro lugar, pode inclusive compartilhar sua dica. Pode dizer: olha, lá onde eu trabalho a gente faz diferente, a gente fez assim e o resultado foi melhor. Essa investida que vocês estão falando, nós tentamos lá e não deu certo. E é isso que enriquece demais esse espaço aqui. Aqui embaixo, está rodando quem? Os apoiadores desse espaço aqui. É muito importante que você saiba que essas empresas, a SWK, o Grupo RGP Soluções Sustentáveis e a Livuc, cada uma delas tem soluções importantíssimas para o seu pós-venda. Para o seu pós-venda. Essas empresas aqui embaixo, elas trabalham para te ajudar aí no teu dia a dia. Seja através de produtos, a da SWK, para que você venda ali no teu pós-venda e rentabilize o teu negócio, seja através de redes de sistemas de ar comprimido, sistemas de lubrificação mais
fluidos a granel, grupo RGP, ou então softwares que fazem com que você fique transparente o relacionamento com o teu cliente de ponta a ponta, técnico, consultor, gerente e o próprio cliente. Tudo isso num pacote só. Esses parceiros aqui são muito importantes para que a gente faz toda terça, toda quinta, às 8 horas, aqui nessa rede social. E, claro, deixa eu apontar, deixa eu ir até lá, pam, 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 aqui é o maior, ó. MTI Aceleração de Resultados. Nós, da MTI Aceleração de Resultados, temos um pacote de treinamentos e workshops focados única e exclusivamente para o teu pós-venda para consultoria técnica. Um pacote de workshop é dedicado em você identificar oportunidades em cada visita do teu cliente, contornar as objeções que eles vão ter, porque serão oportunizadas para o cliente e ele vai ter objeções, a gente tem que contornar elas e tem técnica para isso, e ir para um fechamento em que o cliente sinta satisfação em dizer sim para aquilo que está sendo oferecido. Então, nós temos um pacote, um workshop que trata disso. O outro workshop, se esse aqui rentabiliza o teu negócio, o outro workshop é focado em encantar, em retenção. Ali nós vamos ver dores e necessidades dos nossos clientes. Ali nós vamos ver a jornada do cliente e é ali nesse workshop que a gente vai olhar definitivamente em como fazer com que o nosso cliente tenha uma percepção de valor em tudo aquilo que a gente oferta, em tudo que nós fazemos por ele. MTI, tem interesse, quer saber mais? Manda aí depois nas minhas redes sociais, entre em contato, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, todas essas redes sociais, você vai me encontrar, o Olavo Centeno ou o canal do Pós-Venda, você vai encontrar uma maneira de conversar comigo. Mas chega de jabá, bem-vindo Gilberto, bem-vindo aí o Paulo Henrique, vamos que vamos para a noite de hoje e vamos trazer o cara, vamos trazer a fera, deixa eu botar ele aqui. Opa, boa noite Maurício, tudo bem? Tudo jóia, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente aí. Maurício, hoje o Maurício Pacheco, para quem não conhece, espera aí, deixa até eu fazer aqui o meu trabalho, o meu trabalho direito, né, Maurício? Senão não dá certo. Para quem não conhece o Maurício, pessoal, Maurício Pacheco, Maurício tem uma empresa, uma consultoria chamada Pacheco Consultoria, tem aí os contatos, ó, pacheco_consultoria@hotmail.com e tem o telefone também lá, 15 991346417. Vou mostrar mais para frente, fica tranquilo, você pode depois voltar, pegar a gravação aqui, mas ó, tá aí os contatos da Pacheco Consultoria, o cara manja tudo que você precisa saber aí para o teu pós-venda, quando a gente está falando em processos, em KPIs, para fazer o teu pós-venda, ó, decolar. E, por acaso, é sobre isso que nós vamos falar hoje, hein, Maurício? Exatamente. Por acaso, é sobre isso. Por acaso não, né? O Maurício é um safado, ele promoveu esse encontro nosso aqui. Obrigado, Maurício, por participar, por compartilhar aí teu conhecimento, as tuas horas que tu tem não são fáceis de abrir um espaço para nós. Eu te agradeço por você estar aqui com a gente hoje, viu? Eu que agradeço a oportunidade também, e a gente tem que se ajudar, né? Eu acho que o pós-venda a gente tem que fazer uma espécie de corrente do bem aí. Eu acho que quem sabe mais tem que ensinar quem está precisando aprender. Então, eu acho que isso é uma coisa que somente quem, como você fala, né, tem o orgulho de ser pós-venda, né? Que tem essa paixão pelo pós-venda e se dedica a isso, que proporciona esses momentos aí que a gente tem essa oportunidade de trocar ideia e estar sempre um aprendendo com o outro, né? Eu acho que ninguém é dono da verdade ou sabe tudo a respeito do pós-venda inteiro. Então, eu acho que trocando informação, acho que a gente consegue fazer com que todo mundo avance, né? Eu acho que esse é o grande interesse de quem realmente é apaixonado pelo pós-venda, né? Fazer o negócio crescer como um todo, né? O pós-venda no Brasil crescer, não só fazer essa divulgação para o crescimento pessoal. Eu acho que é fazer o movimento mesmo do orgulho de ser pós-venda
crescer como um todo, né? Eu acho que isso é importantíssimo para cada um de nós que é profissional da área. Bom, pessoal, eu já gostei demais, porque o Maurício trouxe à tona isso que é um movimento que já está tomando uma forma, cada dia está maior, hashtag orgulho de ser pós-venda. Eu só tenho uma missão nessa vida, uma única missão profissional nessa minha vida, é garantir que cada pessoa que trabalha no pós-venda tenha orgulho de ser do pós-venda, que seja capaz de olhar para o seu trabalho, para a sua profissão, para essa área incrível e dizer, cara, eu tenho um orgulho danado de fazer parte desse universo, dessa indústria incrível que é a indústria automobilística, da mobilidade, vamos dizer assim, e do pós-venda dessa mobilidade. Esse hashtag orgulho de ser pós-venda é muito forte. Eu tenho isso muito forte, porque eu nunca mais quero escutar na minha vida aquela ladainha de que pós-venda é um mal necessário. Nunca mais escutarei isso. Eu vou acabar com essa história no Brasil. Essa é a minha missão, por isso o Pós-Venda em Foco existe. Maurício, vamos pensar o seguinte. O pessoal está chegando, obrigado para quem está chegando aí. O chat é o lugar para você conversar com a gente. Manda um oi, manda uma boa noite. Manda a gente longe, mas manda para algum lugar. Faz alguma coisa, põe aí no chat. Conversa com a gente, chama os colegas de trabalho. O pessoal não estão fazendo nada, 20 horas de 18 minutos. Vai fazer o quê? Vai ver a novela agora? Não, vem para cá, vem com a gente. Vamos conversar. Olimpíadas? Para que Olimpíadas? Oh, não, nada de Olimpíadas. As Olimpíadas são as nossas. Não é de 4 anos, aqui é todo dia. E o Paulo já trouxe, ó. Pós-venda não tem meio termo, não. Ou você ama, ou você ama. Sou apaixonado pelo meu pós-vendas. Tá aí, ó. O Paulo, hashtag apaixonado. Esse aí foi picado pelo mosquito do pós-venda e acabou, não tem mais volta. Mas vamos pensar assim, ó. O Maurício começou a dizer, tal de crescimento do pós-venda, mas é o seguinte, a gente que trabalha com pós-venda, e antes que você diga, mas olha só, Olavo, essa live é para gestor, é para supervisor. Não, calma aí, gafanhoto. Essa live é para todo mundo. Por quê? Porque a partir do momento em que alguém é chamado à sala da diretoria ou do titular e é dada uma missão para ele, essa missão, ela vem de cima para baixo e ela vai impactar todo mundo. Então, se você é do pós-venda, saiba que essa live é, sim, para você. Tudo que nós vamos falar aqui tem um porquê e você precisa saber atualizar-se, estar ligado. Nós não somos promovidos para ser alguém, nós já somos alguém e aí somos reconhecidos por isso. Então, se você quer ser gerente, já saiba tudo que é preciso. Seja o gerente antes mesmo de ser promovido. Quer ser supervisor, é a mesma coisa. Quer ser mecânico 3, mas é o 2, seja o 3 até que alguém te reconheça. E assim sucessivamente. És do pós-venda, aqui é o teu lugar. Ô Maurício, nós estamos ali sossegados, trabalhando naquele nosso pós-venda que não dá trabalho nenhum, que é uma tranquilidade só, que é um marasmo. Não tem nada acontecendo, e daqui a pouco toca o nosso telefone, o titular passa ali pela sala do supervisor, da gestão, dá aquela olhadinha e fala só, passa lá na minha sala, quero conversar contigo. Tá. Aí você começa a suar a mão já, mas diz, não, estou preparado, está tudo tranquilo, tem movimento, olha para os boxes, está tudo direitinho, e aí sai caminhando e vai até a sala da diretoria, a sala do titular. Chega lá, senta um pouquinho, o homem olha para ti e diz o seguinte, ó, tem uma missão para te dar. Até sexta-feira, me entrega aí um planejamento do que tu vai fazer, porque eu quero que aumente o faturamento do pós-venda. Aumenta o faturamento desse pós-venda aí. Bota esse pessoal para lutar, meu. Vamos para cima. Pode sair. Missão dada é missão cumprida.
E aí você meio que ainda com as pernas meio trêmulas, sai da sala, fecha, dá aquela olhada, ainda está enxergando as coisas meio embaçado, está suando, está preocupado, e sai com essa missão e vai ter que começar a pensar sobre isso. Uma vez que a gente recebeu essa missão, eu queria saber um pouquinho de ti. Quais são o que é mais comum, né? As atitudes que eu não deveria tomar na hora em que eu recebo essa missão. Na hora que eu estou ali sentadinho e o homem vem e me fala isso. Fala assim, ó, aumenta o faturamento. Ele vira assim a telinha, ele tem um gráfico indo para cima, assim, saindo da tela, e ele fala assim, ó, essa é a tua missão. E você sai dali meio atordoado. A gente faz muitas coisas logo que sai da sala. Mas quais são as que a gente deveria evitar de fazer no teu entendimento? Tá, em primeiro lugar, eu acho que é importante, quando você recebe uma missão dessa, é importante você ter exatamente a visão do que foi solicitado para você, o que foi pedido para você. Tá? Então, o que significa a gente falar sobre aumento de faturamento? Aí fala, peraí, mas o aumento de faturamento só de serviço? De peças? De funilaria e pintura? Do geral? Então, vamos pensar que uma pergunta que você já deveria ter feito, então, essa é uma das coisas que não podem deixar de ser feitas, tirar o máximo de informação e detalhes acerca do que a sua diretoria está pedindo para você. Esse é o primeiro ponto. Porque qualquer ação que você vai tomar dentro do seu pós-venda, você precisa ter o foco das ações que você vai tomar visando alcançar um determinado objetivo. Esse objetivo já foi dado para você, mas se ele for genérico, de repente você vai estar com ações que não vão te trazer o resultado exatamente do jeito que a diretoria quer. E aí você vai chegar no final do mês, feliz da vida, achando que alcançou o resultado e, na verdade, não alcançou. Porque você não entendeu exatamente todos os detalhes que a sua diretoria te pediu. Então, o primeiro erro que eu acho que não deve ser cometido é deixar de perguntar para a diretoria, antes de sair da sala e começar a suar frio, né, perguntar para o diretor, para o titular, exatamente o que ele quer, exatamente o que ele está pensando. Porque falar em aumento de faturamento, num universo de pós-venda que é extremamente complexo, grande, envolve muita coisa e muita gente, muitos processos, é uma coisa que é genérica demais, falar somente em aumento de faturamento. Tá, mas vamos aumentar faturamento aonde? É só faturamento de peças? É só faturamento de serviço? É faturamento só da oficina? É faturamento de serviço, mas daí é serviço mecânica, mais funilaria e pintura? Então, esses detalhes já são importantes para você pensar no seu pontapé inicial. Né? Então, extrair essas informações da diretoria é extremamente importante. Né? Outra coisa que, isso eu gosto de ressaltar, até antes de falar num passo errado, mas quando a gente fala em faturamento, eu gosto de ressaltar aí que faturamento é diferente de resultado operacional. Tá? Então, faturamento é uma coisa, resultado operacional é outra. Tá? Então, se você tem o seu faturamento alto, porém, você tem todas a somatória de custos e despesas mais alto do que o que você fatura, teu resultado operacional é negativo. Então, por exemplo, você pode faturar R$1 milhão no mês, mas a soma dos teus custos e despesas dá R$1.100.000, então você está no prejuízo de R$100 mil, apesar de estar faturando muito. Tá? Mas isso não significa um resultado positivo. Tá? Então, isso é um detalhe importante, todo mundo tem que saber exatamente essa diferença, né, e conseguir enxergar isso, a diferença de faturamento, é a soma de todas as notas fiscais que foram emitidas num determinado período, e resultado operacional é o final do demonstrativo de resultados, é a última linha, que vai dizer se o seu departamento foi lucrativo ou se ele deu prejuízo. Tá? Então, isso é extremamente importante e eu gosto de ressaltar isso. Bom,
Outro erro comum é sair desesperado da sala do diretor e o que eu chamo de repassar a responsabilidade. Tá? O que é isso? Bom, se foi passado essa missão para o gerente, cara, é chegar lá na recepção, chamar os consultores e falar, o fechamento desse mês aqui nós temos que faturar 10% mais do que nós faturamos no mês passado. Tá? Então, esse é o aumento de faturamento que nós precisamos para esse mês. E, consultores, virem-se para vender mais e faturar mais. Tá? Vai lá para o chefe da oficina. Chefe da oficina, nós temos a missão de aumentar o faturamento desse mês em 10%. Estou dando um exemplo de 10%, tá? Só para citar número. E o chefe da oficina, mas quem fatura são os consultores. Não, mas para os consultores aumentarem o fluxo de oficina, eles precisam de espaço aqui. Então, você precisa agilizar os serviços aqui com a equipe de técnicos e colocar carro para fora e deixar espaço para os consultores colocarem mais carro para dentro, tá? Para a gente conseguir ter um fluxo maior de clientes e fazer com que isso aumente o faturamento. Tá? Cara, é uma sequência aí de repasse de responsabilidade, e aí a gente pode falar do pessoal de peças, pode falar do pessoal de garantia, pode falar com o pessoal da lavagem, que precisa agilizar a lavagem para poder pôr carro para fora. Então, tem uma série de pessoas, aí, de colaboradores na equipe do pós-venda, que podem ser responsabilizadas pelo aumento de 10%. Mas, espera aí, e onde é que está a responsabilidade de quem recebeu a missão da diretoria de fazer crescer os 10%? Então, não repassem essa responsabilidade. Tomem uma atitude de ações em equipe. Toda a equipe tem que estar engajada nisso. Só que como que a gente vai fazer? Aí vem um outro erro. Agir sem planejamento. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Vamos ligar para cliente, vamos prospectar cliente. Tá bom, essa é uma ideia. Então, agora a gente precisa vender mais. Então a gente tem aqui um representante de produtos que a gente pode colocar aqui como um kit revisão. Vamos colocar lá para aumentar o nosso ticket médio. Legal, então vamos vender mais desse jeito. Mas ninguém planejou nada. Então, já adiantando um assunto que eu vou retomar, acho que mais para frente, quando for falar mais a fundo, tá? Mas é prospecção de cliente. Prospectar cliente não é pegar o telefone, ligar para ele e falar assim, você está precisando de alguma coisa? Nós estamos com uma promoção sensacional aqui de kit para fazer limpeza de bico, para fazer troca de amortecedor, para pastilha e disco. Calma. Não vai ligar para todo mundo e ficar oferecendo tudo que você tem, não vai dar certo. Tá? Isso não funciona. Então, tem que existir um planejamento. Tá? Você tem que planejar o que você vai fazer para aumentar o teu faturamento. Não é sair aí a esmo, dando tiro para tudo quanto é lado, para ver se acerta em alguma coisa. Tá? Então, tem que ter um planejamento. Esse planejamento tem que ter fundamento. Tá? E um outro erro comum, que eu acho que o mais rápido, mais fácil, mas que não dá resultado, tá? Mas é uma reação até depois que sai da sala da diretoria com essa missão. Se eu preciso faturar mais, então eu tenho que aumentar meu ticket médio. Se eu vou aumentar meu ticket médio, o que compõe meu ticket médio? É a venda de serviço e a venda de peça. Peça já é tabelado, não tem como eu mexer muito aí nas peças. Vou aumentar o valor da minha mão de obra. Tá? Então, esse é um erro que eu friso muito isso. Não aumente o valor da sua mão de obra visando o aumento de faturamento. Quando você consegue identificar que a tua mão de obra está defasada com relação ao mercado, do que todo mundo paga em concessionárias da tua cidade, ali da tua região, da marca que você representa, e o teu valor está muito abaixo dessa média regional, média nacional, média das concessionárias da mesma marca, das outras concessionárias de mesmo nível. Poxa, então eu vou adequar o valor da minha mão de obra, mas não aumente o valor da mão de obra pensando que isso vai te trazer o resultado de aumento de faturamento. Eu acho que esses são os principais erros aí que não devem ser cometidos quando você pensa em aumento de faturamento. Eu acho que o principal seriam esses, né? Mas eu gostei, Maurício. Por que eu gostei? Eu gostei porque eu sempre digo que a gente, muitas vezes, não precisa ter a fórmula do sucesso.
A gente só precisa identificar os passos que levaram ao insucesso de outras pessoas para que eu não os cometa. Só fazendo isso já nos coloca muitos quilômetros à frente de muitos profissionais da área. Então, com 25 minutos aqui de live, já deu para ver claramente que a gente já ganha aqui um pool. Muitos que estão aqui podem já dominar esse assunto, mas muitos não. Hoje, em algum momento, em algum concessionário desse nosso Brasil, hoje alguém passou a ser gestor. Alguém virou um gestor. Olha, parabéns, você é o gestor. E o cara está agora com essa missão. Então, às vezes, o que é muito óbvio para nós pode ser algo completamente desconhecido por um colega de trabalho da nossa categoria, da nossa classe. Então, é fundamental a gente entender que com 20 e poucos minutos aqui, a gente já teve um pacote de ações que nós devemos evitar. Eu anotei aqui uma, e aí tu me corrige se eu perdi alguma coisa, Maurício. Uma, então, cara, uma vez que eu recebi uma missão, eu tenho que explorar melhor, através de boas perguntas para o diretor ou o titular da concessionária, para que eu não saia dali com uma missão muito genérica, para que eu não saia dali com os meus entendimentos do que o cara está tentando me falar, mas não tendo essa clareza, porque aí eu posso apresentar um plano para ele que pode frustrar ele e me frustrar. Eu trabalhei tanto nesse plano e aí chego lá, não era o plano que o cara queria. Então, fazer boas perguntas para o titular não vai demonstrar o meu desconhecimento, muito pelo contrário, vai mostrar o quanto eu estou preocupado em entregar, sim, o resultado que ele espera. E o Maurício, ele fala uma coisa que eu gosto muito. Ele diz um negócio que, para mim, até é mágico. Eu fui gestor há muitos anos e cometi esse erro muitas vezes no início da minha carreira, até comentei com ele. É quando a gente joga o jogo pela nossa identidade, a nossa visão do que o que deveria ser o negócio. Só que o negócio não é nosso, o negócio é do titular. E, às vezes, ele tem um plano para o nosso pós-venda. E a gente desconhece esse plano e toma ações, gerencia o pós-venda totalmente desassociado ao plano que o diretor, que o titular quer. E aí, quando a gente se encontra com o titular, sempre é uma briga. E a gente sai frustrado, dizendo, pô, esse cara não sabe o que quer, esse cara não sabe o que está falando. Só que, na verdade, ele sabe. Nós é que não estamos sabendo tirar dele para onde que ele quer que a gente toque. Sim. Porque eu nunca vi um titular, eu nunca vi um gestor ser dispensado porque ele estava entregando aquilo que o titular pede. Agora, eu já vi muito gestor entregando faturamentos altos ser dispensado, porque não era aquilo que estava sendo mirado naquele momento. Sim. Eu já vi muito gestor ser dispensado com índice de satisfação dos clientes lá na altura, mas não está entregando o resultado, e o cara dizer, cara, eu não quero saber do cliente feliz, eu quero saber do dinheiro aqui no caixa. Então, temos que entender isso, perguntar. Segundo você disse, cara, resultado é diferente de faturamento. E até os meninos aqui, o pessoal aí perdão por chamá-los de meninos, tá? É que vocês têm fotos tão joviais aqui, que aí eu chamo vocês de meninos. Mas a galera aqui, já botou. Primeiro, o Gilberto trouxe uma coisa aqui que eu adorei, que é lá no início ele disse, olha, após a venda do veículo, o cliente é satisfeito, o cliente é cliente satisfeito. E hora de fazer o pós-venda, enfim, é iniciada uma jornada de encantamento do cliente, correto? 100%, né? O Gilberto está ali é onde começa tudo mesmo. E aí, aqui embaixo, depois ele botou a redução de custo, aumento de produtividade, podem ser por onde a gente pode andar. Tá me ouvindo? Voltou. Oxe, desculpa aí, pessoal. Aumentar o ticket, a mão de obra, pô,
É um tiro no pé, até ele colocou ali, achei muito legal isso aí. Sim. Então, só para trazer aí o que vocês estão colocando nos comentários, pessoal. Outra coisa, você falou assim, repassar responsabilidade, sair da reunião lá e já repassando sem planejar, sem primeiro planejamento que era o outro, né? Não ter um planejamento e repassar isso. E por último, o aumento da mão de obra. Achei muito legal. A gente já tem aqui, ó, caminhos para não tomar. Caminhos para não tomar. Se a gente evitar esses caminhos, nós já estamos bem à frente de muitos que, infelizmente, não sabendo disso, acabam cometendo esses pequenos deslizes. Mas, ô Maurício, se a gente evita isso, esse caminho, eu sempre digo que a vida é a resultante de escolhas que nós vamos tomando. E aí nós falamos assim, cara, evite tomar esses caminhos. Mas se eu não tomei esse, significa que tem um outro. Não vai por aqui, mas tenta ir por aqui. Significa que esse aqui é mais certo do que esse. Quais são esses mais certos? Ou melhor, né? A partir do momento em que eu tomei aquele baque, o que teria que ser, então, os meus passos, os meus primeiros passos corretos para me levar a poder entregar o resultado esperado? Nós botamos aqui para a chamada dessa live aumentar o faturamento. Mas, cara, isso aqui é só, vocês sabem, né? É só para a gente vir para cá. Podia ser qualquer coisa, aumentar o número de passagem, aumentar o ticket médio, aumentar a venda de itens, de peças por ordem de serviço, reduzir o índice de retorno, aumentar a satisfação do cliente, aumentar a satisfação do colaborador, aumentar, quer dizer, aumentar não, nunca é isso, né? Reduzir o turnover dos colaboradores, aumentar o número de treinamentos feitos na plataforma EAD, e assim sucessivamente. Qualquer missão, qual que deveria ser esse passo? Hoje nós estamos usando aqui o faturamento como nosso exemplo, claro. Sim. Bom, inicialmente, eu acho que a identificação de oportunidade de negócio, eu acho que isso é a visão principal que você tem que ter pensando em aumentar faturamento. Então, se você quer aumentar faturamento, não simplesmente fazer como a gente falou até, que é um tiro no pé, né? Vou aumentar a mão de obra. Não, então você tem que identificar aonde você pode aumentar o seu faturamento. Então, é uma análise que ela deve pegar os processos do pós-venda, tudo que participa da composição do faturamento e ver aonde desses processos que geram faturamento, onde eu tenho oportunidade de gerar novos negócios, de aumentar esse faturamento, aproveitando essas oportunidades de negócio. Então, uma análise geral do seu departamento de pós-venda, ela é importante. Então, você tem que começar com uma visão macro para entender. Lógico, se você é gerente, você já tem essa visão, você sabe exatamente o que acontece dentro do seu pós-venda, mas agora essa análise é com foco em aumento de faturamento. Então, a gente tem que identificar novas possibilidades de negócio. Então, bom, como é que a gente vai fazer isso? Bom, uma das coisas que eu falo que é comum, bom, vamos aumentar o fluxo da oficina, né? Vamos colocar mais carro para dentro, né? Não esquecendo que o que gera faturamento não é a entrada do carro, tá? Mas sim a saída do carro. Porque é quando você gera a nota fiscal e o cliente paga, né? Então, não é simplesmente colocar mais carro para dentro, né? Então, não é só chamar o cliente. Então, fazer um plano de prospecção, ok, nós vamos falar sobre prospecção. Tem que fazer prospecção? Sim, tá? Mas tem que ter um planejamento. Eu vou colocar carro para dentro, mas e depois? O que eu faço com esse monte de carro a mais que eu coloquei dentro da minha concessionária? Então, eu chamo a atenção para uma análise inicial, que é, bom, eu tenho a minha capacidade instalada e a minha capacidade produtiva, eu tenho como colocar mais carro dentro da oficina para gerar mais ordens de serviço, atender mais clientes e assim aumentar o meu faturamento? Então, analisar a capacidade instalada e a capacidade produtiva é extremamente importante se eu quero colocar mais carro dentro da oficina e esse aumento de fluxo aumentar o meu faturamento.
Então, esse é um pontapé inicial. Se a gente vai partir para um planejamento de fazer prospecção e colocar mais carro dentro da oficina. Então, como fazer ele sair mais rápido e eu ter um fluxo de permanência pequena de cada carro dentro da concessionária para poder colocar outro, né? Isso é importante. Como é que a gente faz isso? Analisando minha capacidade instalada e capacidade produtiva. Se eu posso aproveitar melhor a minha capacidade instalada e a capacidade produtiva para poder colocar mais carro. Bom, outra questão que também é muito comum, né, e isso eu garanto que deve ter vindo na cabeça de muita gente que está assistindo a gente aí agora, é aumentar o ticket médio. Né? Poxa, falando assim parece fácil, simples, e o problema está resolvido. Vamos aumentar o ticket médio. Não, mas como é que a gente aumenta o ticket médio? Como é que a gente faz para vender mais para o mesmo cliente? Ou para os mesmos clientes, né? Não só para um, né? Mas aí você tem que pensar num negócio maior. Então, bom, se eu vou aumentar o meu ticket médio, eu tenho que vender mais peças e mais serviços, eu tenho que vender mais horas, tá? E aí eu tenho que planejar como é que eu vou fazer isso. Então, se a minha capacidade instalada e produtiva está ok, tem como eu colocar mais carro? Ok, então vamos colocar mais carro para dentro. E eu vou vender mais hora para aproveitar a minha capacidade produtiva por carro, então eu preciso dessa capacidade produtiva livre para eu colocar mais carro, e eu vou vender mais hora, porque tem espaço na oficina, e isso vai fazer aumentar o meu ticket médio. Consequentemente, quando eu consigo vender mais serviço, eu estou aumentando a quantidade de horas vendidas, normalmente vem agregado aí a venda de peça. Então, aí com isso eu aumento o faturamento tanto de serviço quanto de peça, aumentando o faturamento total. Mas isso tem que ser trabalhado, né? Não é simplesmente, como eu falei no início, repassar essa responsabilidade para os consultores, falar, vocês têm que aumentar o ticket médio. Não, vamos trabalhar como é que a gente vai fazer isso. Então, é importantíssimo, para aumentar o ticket médio, saber o que oferecer, para qual cliente oferecer, em que momento oferecer. Então, eu sempre digo que eu tenho que oferecer o produto certo, para o cliente certo, no momento certo, pelo preço justo. Assim eu consigo vender. Se eu oferecer o produto errado para o cliente errado, no momento errado, eu não vou conseguir vender, então eu não consigo aumentar o meu ticket médio. Então, para eu saber isso, aí a gente já vai para uma análise mais aprofundada, é analisar a minha carteira de clientes. Para quê? Para conhecer o perfil do meu cliente. Então, eu preciso conhecer o perfil do meu cliente para saber o que eu vou oferecer para o meu cliente, o cliente que passa aqui no meu pós-venda, né, em que momento que ele está. Então, essa análise da carteira de cliente, ela é extremamente importante para saber como que você vai vender mais para o seu cliente. Porque, cara, você tem o cliente que passa na primeira revisão, segunda, terceira, quarta revisão. Vamos parar por aí, só essas 4 revisões, dependendo da quantidade de clientes que você tem, já ocupa uma grande capacidade produtiva da tua oficina. Né? Então, poxa, vamos ver o que a gente vai vender para esses caras, qual é o perfil do meu cliente. Dá para levantar o perfil do cliente da primeira revisão, de modelo por modelo, e eu saber como é que é a atividade dele. Então, eu vou segregar essa classificação de clientes em atividade, por exemplo. Né? Essa é uma das análises. Então, eu vou analisar se o cliente, comparando 2 períodos, se ele é ativo ou se ele é inativo, um período com relação ao outro, ele continua tendo faturamento ou não? Então, eu perdi esse cliente, então eu tenho que recuperar esse cliente. E isso já é um aspecto para prospecção. Prospectar clientes perdidos, tá? Que eu não tenho mais, que são clientes inativos. Tá? Então, eu vou resgatar esse cliente, trazer ele de volta para a concessionária, tá? E vou ocupar aquela capacidade instalada e produtiva com esses clientes que vão retornar a frequentar, vão voltar a frequentar aí o meu pós-venda. Tá? Clientes com perda de faturamento. Se você tem um cliente que sempre vem frequentando o seu pós-venda e você identifica que comparativamente em 2 períodos, no primeiro período ele faturou mais do que o período mais próximo do atual, você fala, bom, por que eu perdi faturamento com esse cara aqui? Deixa eu ver o que eu vendi para ele na primeira vez, o que eu vendi na segunda vez, e analisar por que eu estou perdendo faturamento com esse cara. E planejar como resgatar o nível de faturamento desse cliente, né? Trazendo
esse cliente de novo para aquele patamar de faturamento mais alto, e isso vai contribuir também para o aumento do faturamento. Ah, Maurício, mas isso pode ficar muito longe um do outro. Por exemplo, o cliente passa uma vez por ano para fazer revisão. Então, faça comparativos com períodos maiores, né? De 2 anos para trás, compara um ano com o outro ano, para saber se ele teve ganho de faturamento, perda de faturamento, se ele é inativo, se ele é ativo. Então, essas são algumas análises, né? Aí dá para a gente fazer a análise, por exemplo, que nem a gente fala de classificação ABC de peça, dá para fazer a classificação ABC de cliente. O cara que mais fatura e vai baixando para os que menos faturam. Então, por exemplo, vale a pena fazer isso? Vale. Porque, por exemplo, uma coisa que a gente identifica é o atendimento a frotista. O atendimento a frotista, ele é um cliente que tem vários carros. Qual que é o faturamento desse cliente? Ele não é alto? Comparativamente ao cliente que tem um carro só? Cara, você vai tratar esse cliente do mesmo jeito que você trata os outros? Você vai prospectar esse cliente do mesmo jeito que você prospecta os outros? Você vai oferecer o mesmo produto para ele? Não, então, o conhecimento desses detalhes na análise da tua carteira te possibilita um planejamento de prospecção que vai contribuir aí no aumento do faturamento. Então, a gente já está falando de prospecção. Para alguns clientes, a gente pode fazer prospecção específica de promoção. Então, eu criar uma promoção específica para determinado tipo de cliente. Então, por exemplo, cliente inativo, aí a gente identifica que ele ainda está com o carro, ele ainda tem o carro, mas ele não está vindo mais, criar um pacote de promoção específico para recuperar esse cliente. Ah, mas essa promoção não vai valer para os outros? Não, você pode fazer somente para esses, né? Utilizar o WhatsApp e tal, e colocar lá, para ter direito a essa promoção, você apresenta um voucher. Então, só quem tem esse voucher vai ganhar essa promoção. Então, é para recuperar esse cliente. É uma ideia, dá para fazer diversas formas, mas estou falando para você fazer promoções para trazer cliente específicos de volta para sua concessionária, contribuindo aí para o aumento de faturamento. Cara, passos aí para aumentar o faturamento, esse direcionamento, a gente pode falar aí acho que a noite inteira, né, sobre um monte de coisa que dá para fazer. Mas acho que esses são os principais. É importante a gente conhecer o desempenho da nossa oficina, né, capacidade produtiva, capacidade instalada, para saber se eu posso colocar mais carro lá dentro, se eu consigo produzir mais. Se eu vou produzir mais, eu consigo faturar mais. Isso é importante. Conhecer os clientes para saber o que eu vou ofertar para eles, quando, como, a que preço, né, que tipo de promoção eu vou fazer, para que tipo de cliente eu vou fazer essa prospecção, para poder aumentar aí o número de passagens, consequentemente aumentando o faturamento do nosso pós-venda. Pô, mas saiu aí uma receita bacana, Maurício. Saiu uma receita bem bacana. Eu anotei aqui porque depois eu vou vender essa receita aí, mas depois a gente faz uma racha aí. Eu ia falar, eu quero comissão ainda. A gente racha aí esse pacote. Mas tem um ponto que tu falou aí que eu acho muito importante, muito importante. Eu errei demais, mas demais nesse ponto lá no início. Eu sempre digo que eu sou muito grato ao titular da concessionária que me teve como gestor de pós-venda nos primeiros 3 anos. Obrigado, viu? Você foi demais aí. Porque eu errei tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que eu não sei aonde aquele cara estava com a cabeça de me manter ali. Talvez é porque eu era honesto. E aí, por ser honesto, eu disse, cara, deixa esse guri perdendo dinheiro, mas é honesto do que tentar me roubar aqui. Porque, olha, e era uma coisa que errava muito a questão da promoção. Não, vou fazer uma promoção. E aí, o que eu errava a mão na promoção, primeiro fazia a promoção naquilo que tem demanda. Fazer promoção naquilo que tem demanda não funciona. É um caminho errôneo, né? Mas eu fazia. Eu pegava e ficava fazendo promoção daquilo que não precisava, que o cliente naturalmente tinha necessidades, demandava aquilo, eu ia lá e fazia uma promoção. E aí eu jogava por terra toda a minha oportunidade até de manter a margem, que o pessoal aqui até tinha posto uma hora. Pô, foca na margem. Rentabilizar o negócio. Um negócio sem margem é um negócio sem treinamento,
é sem equipamento, sem remuneração decente, sem férias bacana, sem nada. Não tem margem, não tem nada. Aí a gente vai lá e faz uma promoção naquilo que tem demanda e perde margem onde deveria ganhar mais margem. Era um ponto. Outro ponto, eu não entendi a questão de que promoção ela tem que ser para recuperar um perfil de cliente. Promoção que nós estamos falando aqui, claro, é quando eu estou trazendo um volume para dentro do meu pós-venda aqui. Às vezes a gente tem uma promoção porque a gente quer fazer um caixa com as peças que não estão girando no nosso estoque, é uma outra história. Falando aqui um quesito de serviços mais peças por parte desse serviço. E aí eu ia lá e fazia, eu tinha um volume X, que era um outro erro que eu cometia, mesmo que não demandava muito, mas eu tinha um volume X. E aí eu vou fazer uma promoção. E claro que, pô, se eu dou 5% de desconto, outros lugares até dão mais, pô, promoção tem que ser uma coisa, tem que ser 10, tem que ser 15, tem que ser 20. E aí o que acontecia? Eu não fazia o cálculo mínimo, que era para saber o quanto eu tinha que aumentar de volume só para estar faturando a mesma coisa. E o quanto que dali para cima é que ia me trazer algum tipo de resultado. E às vezes, cara, a gente não olhando para isso, não se dá conta de que a promoção que nós estamos promovendo, ela necessitará de um ganho de volume que é maior do que a tua capacidade de instalada. E aí o que acontece é que em vez de faturar mais, você fatura menos. Porque tu não consegue, se tiver a demanda, tu não consegue entregar. Só que muitas vezes nem a demanda acontece, e aí tu fatura menos, financeiro menos, com mais volume de, mesmo vindo mais carro, mas tu deu um desconto tão grande que o volume é maior, mas o faturamento é menor. E volume maior é mais problemas. É mais cliente que eu tenho que agendar, eu tenho que receber, eu tenho que fazer a manutenção, eu tenho que lavar, eu tenho que conversar com o cliente enquanto o veículo está ali e eu tenho que entregar. Eu tenho pelo menos uns 4 contatos com esse cara a mais. Então, eu vou aumentar o número de vezes que eu vou ter que fazer isso e faturar menos. É um tiro no pé. Mas esses 2 erros eu cometia demais, porque eu não tinha essa percepção, essa noção de que a promoção ela tem que ter um intuito para pós-venda de trazer um tipo de cliente que não vem mais no nosso pós-venda. Aí faz sentido eu abordar. E hoje, pessoal, com redes sociais, com marketing digital, você entrega a promoção certinha para o cara que você quer. Então, você não precisa mais ter medo, que nem nós tínhamos no passado. No passado era muito comum a gente ter um medo. Pô, vou fazer uma promoção, cara, eu vou botar onde? No jornal. Vou botar um outdoor e um jornal. Todo mundo vai ver. Aí todo cliente bate lá na porta, eu tenho que estar ali, né? Tem que botar um banner gigante. Hoje você pode entregar no celular do cara que você quer. Sim. E aí, não precisa mais ter esse medo. Outra, que não tinha no passado e hoje é tão comum nas concessionárias, que são as centrais de negócio. Os call center ativos, central de agendamento. Pô, você pode entregar para esse time. E esse time vai ligar para aquela pessoa e fazer essa promoção para aquela pessoa com a meta de converter, aquele cliente. Acabou. Ele vem para aquele serviço teu. Não está mais em nenhum lugar esse tipo de promoção. Então, realmente, mudou bastante, claro. Tá mais fácil. Desde que a gente não tenha entrado no caminho errado de sair fazendo sem ter planejado. Sim. Se planejou, aí vai fazer. Eu gostei de várias dicas que tu desse aí, Maurício, porque elas já nos apontam aí para várias ideias para que a gente possa melhorar o faturamento da nossa operação. E Olavo? Fale. Você estava falando bastante aí sobre promoção, eu acho que vale a pena a gente ressaltar, já que a gente estava falando tanto de planejamento, né? Se você vai fazer uma promoção, uma das coisas que é fundamental é você fazer o planejamento dessa promoção e elencar ali qual é o investimento dessa promoção. Porque você falou de retorno dessa promoção, mas a gente tem que levar em consideração o que eu chamo de ponto de equilíbrio da promoção. Então, quer dizer, quanto eu investi
e a partir de quantos atendimentos eu vou fazer, que a partir daquele atendimento eu vou começar a ganhar dinheiro com essa promoção. Tá? Então, esse também é um outro aspecto. Eu tenho um ponto de equilíbrio com relação ao que eu investi. Então, por exemplo, se eu fiz um investimento alto numa propaganda de televisão, que é caro, eu preciso saber o que isso provavelmente vai me trazer de retorno e a partir de quantos atendimentos dessa promoção em específico eu vou começar a ganhar dinheiro com ela. E aí eu tenho uma projeção que a partir daquele número de atendimentos, dali para frente, eu tenho mais tantos dias de promoção e eu vou conseguir atingir o objetivo de faturamento dessa promoção. Tá? Lembrando também que promoção ela tem data para começar e data para acabar. Tá? Então, em toda divulgação de promoção, coloque a data final da promoção. Porque senão ela se transforma num negócio obrigatório, que o cliente viu há um ano atrás, só que você não colocou a informação de que já tinha acabado essa promoção. Ele chega lá com essa propaganda e você tem que fazer, porque você não falou que acabou, você não divulgou o fim dessa promoção. Então, divulgue o final dessa promoção também. Então, tem data de começo e fim. Inclusive, dessa maneira, fica mais fácil de você mensurar todos os resultados dessa promoção. E isso é extremamente importante. Quando você mensura tudo que você fez com essa promoção, você começa a aprender com os seus erros. Bom, eu coloquei uma propaganda na rádio. Faz uma pesquisa com quem veio ali da promoção e vê qual é o canal de divulgação que chamou o cliente para vir na tua concessionária. Aí você vai ver que ninguém veio pela propaganda do rádio. Você fala, opa, na próxima promoção não vou usar propaganda no rádio, porque é um investimento que não está me trazendo retorno. Tá? Então, é extremamente importante você fazer esse planejamento, inclusive planejamento financeiro, do que você vai estar investindo e qual que é a sua projeção de lucro. Né? Chegou no ponto de equilíbrio, pagou o que você investiu e a partir dali para frente os atendimentos são lucro. Tá? Então, essa conta também tem que ser feita. Olha que importante. Ó. Tem um ponto que eu sempre bato nessa tecla, que é a seguinte. Nós, gestores, se alguém aí está nos acompanhando, bota no chat se você participa. O gestor que não participa de reuniões com a área de marketing da concessionária, cara, tá faltando algo importante aí. Tá faltando algo muito importante. Nós, gestores de pós-venda, precisamos participar de reuniões com a área de marketing. Sim. Nós temos que levar demandas para a área de marketing, assim como a área de marketing tem que enxergar a nossa área como um cliente deles, para que eles também nos instiguem a ter essas demandas. Porque muito do que a gente está falando aqui, às vezes, é assim, ó, é o feijão com arroz do pessoal de marketing. E a gente desconhece um pouco. A gente desconhece que existe a promoção, aquela promoção que é invisível. Promoção invisível é aquela que tu falou com o teu time, conseguiu um ok do titular, ou tu tem autonomia para, tu falou com o teu time da consultoria e tá ali na consultoria. Você, a consultoria, sabe, e quando o cliente chega ali, a gente diz a gente aplica a promoção ali. Essa é uma promoção invisível. Acontece muito, pessoal, isso acontece demais nas concessionárias brasileiras. Ela está acontecendo só dentro do universo da concessionária. Ninguém fora da concessionária sabe. Depois tem aquela que eu chamo de pseudo-invisível, que a gente sabe, o pessoal de agendamento sabe, então quando eles ligam para alguém, eles até falam disso, mas ninguém mais sabe. E tem quando é um planejamento de marketing ligado, uma promoção feita pelo marketing junto com o pessoal aqui. E aí tem um outro ponto. Maurício, eu gosto muito que o Maurício sempre fala, cara, tem que se comunicar. Peças tem que saber que a gente está fazendo isso. Porque se a nossa promoção demanda um tipo de peça, se der certo, qual é a demanda de peça? Você já pensou uma promoção em que o cara vem e não tem a peça para fazer o trabalho que a gente quer? E é muito comum disso acontecer. Aí aquilo que era para ser uma coisa legal, vai por terra. Adorei, ô Maurício. 54 minutos. Já vimos o caminho que nós devemos evitar, o caminho que nós devemos tomar. Só que tu falou de várias açõezinhas aí, eu queria aprofundar um pouco na questão assim,
Mas existem alguns KPIs que uma vez que eu queira ir por esse caminho, tem alguns KPIs que eu posso olhar para eles e eles me darem sinais claros. Porque, cara, tu até agora tá assim, cara, ó, tu tá no meio do oceano, para lá tem nuvens carregadíssimas, tá me apontando que tem um temporal, para cá parece que é uma coisa melhor de navegar. Vai por ali. Só que uma vez que eu entro nesse caminho, pô, como é que eu vou me conduzir por ali? Porque eu precisava ir para aquele lado. Como é que eu faço para chegar do outro lado das nuvens carregadas? Eu tenho que ter alguma coisa que me dê caminhos, indicadores, que você, melhor do que eu, nem vou me atrever a falar dos tais dos KPIs. Você é um mestre dos KPIs. Eu sempre digo, se tu discordar, por favor, sinta-se muito à vontade, né? De falar, nunca mais vou te convidar para vir na live se tu discordar, mas sinta-se à vontade de discordar. Que é o seguinte, eu sempre digo, cara, que o KPI para o gestor é igual equipamento de diagnóstico para o técnico, que não sabe o que significa o dado que está sendo apresentado ali. É a mesma coisa que entregar para um técnico um equipamento da montadora que dá todos os parâmetros da injeção eletrônica e o cara não sabe exatamente o que aquele parâmetro significa. Ou é a mesma coisa de eu abrir um exame de sangue e não saber se aquele número que está vindo ali do hemograma, ele é bom, ele é ruim, ele está na média, ele está abaixo, ele está acima. Então, eu queria que tu nos ajudasse aí. Eu sei que tem uns 12 milhões de KPIs, mas se tu pegasse alguns, que dissesse, cara, nesse assunto aqui, faturamento, são KPIs importantes de olhar, mas que tu pudesse, sabe, aprofundar um pouquinho, pegar um ou outro e dizer, cara, quando ele está mostrando isso, ó, ele está tentando te dizer alguma coisa aqui, se for possível. Tá. Então, olha, como você falou, tem diversos KPIs, né? Então, eu faço mentalmente uma seleção de KPIs por objetivo. No caso, hoje a gente está falando de faturamento. Bom, então, o que eu vou olhar, qual KPI eu vou olhar para saber se eu tenho como aumentar o meu faturamento? Lá no começo a gente falou a respeito de análise, né, de capacidade instalada e capacidade produtiva, tá? Mas isso não é um KPI. Tá? Como é que eu faço essa análise? Aí sim você vai analisar o KPI, que é a taxa de utilização da sua capacidade instalada e a taxa de utilização da sua capacidade produtiva. Tá? Então, essa taxa vai te dizer se tem espaço para fazer mais ou não. Então, esses são KPIs. Lá no começo a gente falou sobre a capacidade, que você tem que analisar. E agora é como que você vai analisar. É usando esses KPIs, né? Analisar a taxa de utilização da capacidade instalada e da capacidade produtiva. Vai falar, bom, tem diversas maneiras de você fazer isso? Tem. Mas aí você tem que tirar relatório, você vai ter que acompanhar alguns serviços, vai ter que fazer algumas médias. Lógico, vai dar trabalho de analisar? Vai, mas nenhuma análise de KPI ela é simples demais. A gente vai ter trabalho para analisar sim. Tá? Vai ter relatório para fazer, vai ter filtro para aplicar no relatório, enfim, vai ter conta para fazer, sim. Tá? Mas é importante a gente olhar esses KPIs e entender por que usar esses KPIs com a vista que a gente tem que ter lá para aquele objetivo que foi passado para a gente como missão, né? Aumentar o faturamento. Então, se eu olhar essas taxas de utilização de capacidade instalada e produtiva, eu vou saber se eu tenho espaço para colocar mais cliente, mais carro dentro da minha oficina e gerar mais faturamento. Então, se existe esse espaço, tá? Uma das coisas que a gente tem que se preocupar quando existe o espaço, tá bom, então eu preciso colocar mais carro ali e aumentar a minha taxa de utilização. Aí vem uma outra preocupação, que é um outro KPI, tá? Que é a produtividade. Vai falar, poxa, se eu tenho capacidade produtiva a ser explorada ainda para aumentar a taxa de utilização da minha capacidade produtiva, como é que está a minha produtividade? Então, a minha produtividade deve estar baixa. Então, aí você tem que analisar a produtividade
né, a tua produtividade, para ver se essa produtividade, ela tem um indicador ali que existe um problema na sua equipe, que a tua produtividade está baixa, e aí você precisa aumentar essa taxa, essa produtividade, e, consequentemente, você vai conseguir aumentar a taxa de utilização da sua capacidade produtiva, ou se realmente a minha produtividade está baixa por falta de demanda. Quer dizer, eu não tenho cliente para colocar para dentro, e aí tem uma hora que o técnico cruza os braços lá e fala, bom, não tem carro para fazer. Então, a produtividade dele vai ser baixa. Tá? Uma outra questão, que é a questão da eficiência. A eficiência ela é muito mais complicada do que parece para você fazer a análise. Então, eu falo que, poxa, se a gente está falando de produtividade, se a gente imaginar que eu tenha um índice bastante elevado de produtividade, como é que eu faço para aumentar o faturamento se eu não tenho como colocar mais carro ali? Aumentando a eficiência. Porque se eu vendi 2 horas de serviço para o cliente e o meu técnico leva 2 horas para fazer, eu não tenho mais como colocar nessas 2 horas nenhum outro serviço, nenhum outro carro. Agora, se ele leva 1h30, ele já ganhou meia hora desse primeiro serviço, imagina que ao longo do dia ele vai fazendo serviços que a eficiência dele, né, por treinamento, experiência, companheirismo, que a troca de informação entre os técnicos faz com que ele consiga agilizar o serviço, a eficiência dele é boa e ele vai ganhando tempo ao longo do dia para chegar no final do dia, ao invés dele ter feito tudo em 100% do tempo, vai sobrar tempo para ele fazer mais um serviço. Então, a produtividade dele com eficiência 100% pode ser alta, mas a produtividade dele continuando alta e com uma eficiência melhor, ele vai conseguir produzir mais, quer dizer, vai faturar mais, porque ele vai atender mais carros, vai fazer mais serviços. Com isso, eu estou vendendo mais serviço, estou vendendo mais peças, e isso me aumenta o faturamento. Tá? Então, esses são KPIs que, quando a gente fala de análise de KPI, né, eu acho que eu cheguei até a publicar essa frase que nenhum KPI pode ser analisado isoladamente. Então, você não consegue analisar um KPI isolado para um determinado objetivo. Um KPI vai puxar outro, e assim por diante. Tá? É bastante trabalhoso isso, mas se você tiver um foco, como, por exemplo, no nosso caso da discussão de hoje, o aumento do faturamento, você vai olhar para esses KPIs analisando exatamente o que você precisa saber para te dizer, tenho capacidade de aumentar o meu faturamento em tanto por cento ou não. Então, uma outra questão, outro KPI que a gente falou aí já, né, que é o ticket médio, né, isso é um KPI, é um indicador, né, e eu colocaria mais do que somente a análise do ticket médio. Se você tem um time de consultores, né, aí você tem que analisar o ticket médio de cada um, tá? E mais a fundo. Ver nesse KPI específico, por consultor, né, o faturamento de cada um, o ticket médio de cada um, ver se ele consegue, a cada consultor, dependendo do tipo de serviço que ele vende mais, que tipo de cliente ele atende mais, né, qual é o perfil de venda desse consultor, e trabalhar esse KPI em específico para alguns consultores. Às vezes, você vai conseguir aumentar o ticket médio com um trabalho direcionado para um consultor que o outro não vai conseguir. Então, se você conhecer isso, conhecer as características do ticket médio de cada consultor e por que cada um faz esse ticket, essa média de venda, né, você pode trabalhar cada um deles e fazer com que cada um deles aumente o ticket médio dele. Tá? Então, o ticket médio não dá para ser analisado como um todo. Tá? Você tem que dividir ele. Tá? Vamos dividir o ticket médio por consultor e analisar o que cada consultor faz para atingir aquele ticket médio. Tem consultor que você vai falar, cara, esse cara não consegue vender mais nada, porque o cara estoura de vender, atende cliente o dia inteiro, vende pra caramba, dá para aumentar o ticket médio dele? Bom, o cara já vende tudo que dá para vender para todos os clientes, o cara é muito bom. Cara, com esse cara não adianta você mexer, você não vai conseguir trazer resultado. Mas, de repente, o consultor do lado dele, não. Você consegue trabalhar o aumento do ticket médio dele, porque ele não consegue vender tanto quanto o outro.
E aí, bom, vamos aprender com o que vende mais. Vamos ver o que ele faz, como é que ele fala, como é que ele atende o cliente, o que ele vende, para que tipo de cliente ele vende e ensinar o outro. Então, esse também é um KPI que dá para ser trabalhado, mas tem que ser trabalhado não de uma forma geral da equipe de consultores, porque eles são os responsáveis aí por fazer a venda, por efetivar a venda com o cliente, né? Então, o ticket médio é um KPI muito ligado ao consultor. Cara, a parte que a gente fala de faturamento, aí a gente vai expandir. Eu coloquei uma análise rápida, para a gente fazer uma análise rápida, tá? Os faturamentos que a gente atinge, e aí são KPIs de faturamento específico, como o ticket médio, você segregar eles. Tá? Então, se a gente está falando de faturamento, bom, eu vou analisar o faturamento total. Qual que é o meu faturamento hoje? E aí eu vou começar a segregar. O que eu faturo de mão de obra, o que eu faturo de peça, e tudo isso é KPI. Tá? Cada um deles é um KPI que deve ser analisado separadamente. Tá? O que eu vendo de serviço, né, mão de obra, o que eu vendo de peça, isso vai me fazer gerar uma outra análise de um outro KPI, que é a relação peças-mão de obra, tá? Ou seja, para cada R$1 de mão de obra que eu vendo, quantos reais eu vendo de peça? Tá? Então eu tenho que fazer a relação. Se eu quero faturar mais, será que essa relação mão de obra e peça não está muito baixa? Será que eu não consigo vender mais peças, mais reais em peças, faturar mais em peças a cada R$1 que eu vendo de mão de obra? Esse é um outro KPI. E esse faturamento, a análise de faturamento, eu posso segregar ainda o faturamento por consultor, faturamento por técnico, faturamento por box. Então, por exemplo, se eu tenho 10 box ali e faturo por dia R$10.000, consequentemente eu posso falar que o faturamento médio por box é de R$1.000. E aí, isso é baixo? É pouco? É muito? E aí você vai começar a fazer as outras análises. Quantas horas foram vendidas para gerar R$10.000 de faturamento de serviço? E aí você vai começar a dividir. É isso que eu falei, tem que fazer conta, analisar. E, cara, essas análises, né, faturamento por técnico, por consultor, por box, dá trabalho, mas tem que ser feito e isso vai te mostrar aonde você pode promover ações específicas que vão te trazer aumento de faturamento. Se você não fizer a análise desses detalhes, né, você vai ficar perdido. É aquilo que eu falei lá no começo. Você vai atirar para tudo quanto é lado. E, na verdade, você não vai acertar nada. Por quê? Porque você não foi exatamente aonde existe possibilidade de aumentar o seu faturamento. Então, Cara, daí é lógico, a gente tem diversos KPIs aí para serem analisados, como, por exemplo, se a gente falar de faturamento, a gente pode determinar qual que é o faturamento máximo do meu pós-venda. Quanto que eu faturo? O máximo. É a quantidade de horas disponíveis vezes, né, multiplicado pelo o valor nominal da minha hora. Ou seja, esse seria o máximo que eu conseguiria vender? Não. Tá? Por quê? Porque se eu tiver um nível de eficiência grande, se eu tiver um nível de eficiência a 120%, por exemplo, eu consigo vender mais do que isso. Porque eu consigo colocar mais serviço lá dentro. Tá? Mas isso também depende da produtividade? Depende. Então, eu tenho que analisar a produtividade, a eficiência, a minha capacidade máxima de faturamento, qual é a minha eficiência atual, o que eu conseguiria faturar com a minha eficiência a 100% e o que eu conseguiria faturar com a minha eficiência ideal, que seria a máxima ideal, a 120%. Então, você vê que, de repente, se você mexer em um KPI, falando de eficiência, aí eu conseguiria já trazer, com o aumento da eficiência, se a minha produtividade é alta, eu conseguiria trazer já um resultado de faturamento. Então, são diversos aspectos que a gente tem que ir analisando e saber aonde, né, que foi uma das coisas que eu falei, identificar, né, a oportunidade de negócio. Então, como a gente fala que não existe receita de bolo para pós-venda, né, depende da tua concessionária. Tá? Aumentar o faturamento, ela vai ser o ponto comum para todo mundo. Todo mundo recebeu essa missão de aumentar o faturamento. Mas depende da vocação do seu pós-venda,
o trabalho de uma concessionária vai ser diferente do outro para alcançar o resultado de aumento de faturamento. Você tem que analisar a realidade de cada um. Ou você acha que uma concessionária pequena tem a mesma facilidade de aumentar o faturamento em um mês de 10% do que uma concessionária grande? Qual é mais fácil? Qual é mais difícil? As dificuldades serão as mesmas? Lógico que não. Pega uma concessionária no Rio Grande do Sul e uma concessionária em Porto Alegre e uma concessionária no interior de Minas Gerais. É a mesma coisa? Não é. Então, cara, identificar essas oportunidades de negócio e saber identificar esses KPIs, como você falou, né, são vários KPIs, né, a gente tem muito para falar de KPI, que vai trazer um impacto em faturamento, sim, mas depende de cada concessionária, quais os KPIs que ela vai usar, conforme o que cada concessionária identificou como oportunidade de negócio. Tá? Se eu tenho mais facilidade, identifiquei a oportunidade de negócio de gerar mais faturamento no aumento do ticket médio, eu tenho que fazer um trabalho pesado com os consultores, com os técnicos, com o chefe da oficina. Tá? Depende de cada um. Então, cara, vamos falar sobre aumento de passagens. Tá? Aí a gente tem que ver a nossa recepção, a quantidade de consultores, quantos clientes cada consultor atende. Se eu vou aumentar o número de passagens, seja fazendo aquela minha prospecção com a minha carteira de cliente, eu bolei uma promoção, ok, eu vou trazer mais cliente, mas o meu corpo de consultores, minha equipe de consultores, tem capacidade de atender mais? Então, eu tenho que analisar o KPI passagens diárias, passagem por consultor. Então, essa análise, ela vai depender muito da situação de cada concessionária para direcionar as ações que o gerente vai colocar ali no plano de ação para atingir o aumento de faturamento. Você vê que os caminhos são diversos. Você tem vários caminhos para seguir, mas depende da vocação, depende da oportunidade, depende do tamanho, depende do mercado que você está inserido. Então, a análise para saber o que fazer, quais KPIs eu vou usar para dar esses passos aí rumo ao aumento do faturamento, depende de uma análise aprofundada de cada caso, de cada concessionária. Né? E aí é uma coisa que depende de cada gestor, de cada diretoria, aí tomar as decisões estratégicas desse plano de ação para conseguir atingir aí o resultado de aumento do faturamento desejado ali pelo titular. Ah, chegou a pegar fogo num prédio aqui do lado, que negócio... Não, cara, o pessoal aqui, ó, a galera, César aqui, o Roberto, o pessoal tá mandando aqui, gostando do teu bate-papo aí e das informações que tu tá trazendo. Tu trouxe 2 pontos que eu achei assim que, nossa, cara, como a gente deixa passar, passa, fazer o quê, né? E a gente se perde. Hoje tem um grande problema. É uma grande oportunidade, mas tem um problema disfarçado ali junto. Eu sempre digo que tem um problema, assim como do lado de todo problema tem uma oportunidade se espiando, do lado de uma pseudo-oportunidade, às vezes tem um problema querendo se colocar ali. Por quê? Hoje tem os grupos. Quase raro um cara ter uma concessionária. Sim. Né? Tem os grupos. E aí os grupos cresceram de um tamanho impressionante. Aí tem as reuniões. Que essa reunião que a gente fala, chama aqui um cara, quando é o teu titular, cara, essa é a mais fácil do mundo. E o teu titular. Se tu já sabe disso tudo que a gente tem conversado, quando o cara te chama lá para conversar, tu tá tranquilo. Tu não tem um plano para daqui uma semana. Quando ele tá conversando contigo, tu já tá falando do plano junto com ele. Porque tu tem essas informações contigo. Agora, quando é chamado, e aí bota lá encontro de 8 gestores, 10 gestores. E por que eu tô falando isso? Porque às vezes, qual que é o melhor ou menos pior? Porque a gente sempre gosta de falar assim, não, mas tem a sinergia de conhecimento, tem a sinergia do RH, tem a sinergia do departamento de compra. Todas essas sinergias, que resumindo é corte de custos para poder botar tudo num lugar só. Legal, é verdade isso. Isso é verdade. Só que quantos gestores realmente se falam?
Mas quantos realmente, quando se falam, trocam boas práticas? É outra coisa. Né? Tá aí para acontecer, isso já é uma outra história. E aí, quando vai para uma sala e o cara, o pessoal, crescimento de 10% do faturamento do grupo, e cada concessionária aí vai ter que trazer isso. Aí é o tempestade perfeita. Por quê? Porque a menos ruim é quando todo mundo está na mesma cidade. E que estão com marcas diferentes, mas que tem marcas com tamanho de pátio circulante similares e tempos similares. Então é o menos ruim, porque ainda assim são bem distintos os perfis de clientes, né? Só que o problema é quando a gente vai para uma reunião dessa e tu é o cara do gestor de uma concessionária, que é uma marca novata, é um newcomers no mercado. Tu tá ali, teu parque circulante é pequeno, o cliente ainda está conhecendo a marca ainda está aprendendo a produzir veículos para o setor, para o mercado brasileiro. O que isso significa? Significa que metade daqueles carros que estão pós-venda são horas vendidas em garantia. Né? Outra coisa é uma marca que faz carro aqui há 200 anos, então ela vende muito um carro que pouco ou nada da garantia, as garantias a gente já sabe fazer rapidinho, porque ela já sabe. Outro é o cara que ele está numa marca que é assim, antiga, sabe fazer carro, só que ela renovou toda a frota dela. Uma nova plataforma, uma nova tecnologia, tem mais garantia do que o natural. Né? A gente sabe o que está acontecendo agora aí. A gente tinha um tipo de pátio de volume nas concessionárias Volkswagen, e agora a nova plataforma e tudo com esse Volksplay, toda essa tecnologia já mudou completamente, já tem muito mais carro lá em processo de garantia do que tinha o Golzinho. Porque o cara, se errar e fazer um Gol que está fazendo há 300 anos, não erra mais. Então, é natural isso é super natural. Então, olha que coisa louca quando o Maurício traz assim, cara, antes de mais nada, a vocação do teu pós-venda. Aí tu sabe a vocação do teu pós-venda e o cara te deu uma missão, esquece os pares e olha para o teu mercado. Tá, mas peraí. Os clientes que estão lá fora, se eu tentar trazer mais, atrair mais, eu tenho para atrair? Pode ser que não tenha. Tem marca aqui que está 2 anos no Brasil a recém. Tu vai atrair da onde, se não tem outros para atrair? Então, tu já não tem isso. Aí o Maurício disse, bom, então nós vamos pelo ticket médio. Legal. Tu tem um histórico e tu vai começar por onde? Eu sempre digo assim, começa por onde é mais fácil. Eu não sei por que a gente tem a mania de querer começar por onde é mais difícil. Mas como é que eu sei que é onde é mais fácil? KPIs, relatórios. Qual é o perfil de cliente que tem, tirando o valor da revisão? Tudo que é fora a revisão, que tem o ticket médio mais alto. É esse perfil aqui. O que a gente oferece para esse perfil aqui? X coisa. Eu tenho mais desses clientes lá fora que se eu atrair mais, eu posso, porque é o mesmo perfil, vender esse ticket médio mais alto? Sim. Começa por aqui. Começa por onde tem vitória. Porque a vitória traz ânimo, né? Pequenos sucessos nos levam ao grande sucesso. Se eu só tenho insucesso, eu desisto no meio do caminho. Sim. Aí eu vou atrair aquele cliente que faz 20 anos que não vem. Mas por que não tenta atrair o cara que acabou de deixar de vir no teu pós-venda? Eu quero trazer o terceiro dono do carro. Tá, mas tu tá trazendo o cara que deixou de vir aqui, que já tem uma experiência contigo? Não, mas lá tem muito mais cliente. Mas o cara nem sabe que tu existe, cara. Não que não seja bom, mas tenta com esse aqui primeiro. Vai que tu traga uns 10 a mais por dia aqui. Por dia não, mas por semana. Olha que vitória bacana, tu vai te sentir bem, teu time vai se sentir bem, a barrinha vai subir, vocês vão ficar felizes. O titular vai te chamar e tu vai mostrar um resultado, e o cara vai, tá no caminho certo, hein, Maurício? Continua assim. Senão, tu leva muito tempo lá, passa 3 semanas, o cara te chama e aí? Estamos tentando. O cara já te dá uma porrada. Esse é um ponto. Outro que o Maurício trouxe, e aí os meninos aqui, o Roberto e o César, frisaram bastante. Cara, conheça o teu time.
Essa coisa do médio, eu odeio essa coisa do, olha o média, a média da média da média da média. É. Tudo bem que tu tem que saber média do box, né, Maurício, é R$ 1.000 por box. Qual é o box que bomba aqui? Ah, é aquele ali. Tá, agora tu tem que entender se é dado as mesmas coisas para todos os boxes. Ah, é dado. Então aquele ali tá mandando ver mesmo. Aquele ali é um bom parâmetro. Legal. Aquilo ali é um parâmetro. A média pode ser que, a média pode estar 25% abaixo daquele parâmetro legal. Agora tem uma coisa que eu errava que nem. Ai, eu até dá vontade de bater em mim aqui. Eu errava e é muito comum gestores novos errarem isso. É muito comum, pessoal. A gente acabar com a energia nos nossos alazões, nossos cavalos de guerra bons, e deixar os nossos pangaré bebendo água na sombra. Vou repetir. É muito comum a gente acabar com o fôlego do nosso cavalo mais forte e deixar os pangaré tomando água na sombra. Ai, que o Olavo está sendo muito rude. Não! Para de forçar o cara que entrega muito resultado, porque é cômodo para nós. É ou não é cômodo? Chama o cara que mais manda bem e diz assim, cara, dá uma acelerada aí. Eu sei que tu consegue tirar água de pedra, mas o cara já tira água de pedra faz 8 meses contigo, cara. Aí tu tem 10 caras lá que não tiram água nem da poça d'água. Então é o contrário. Tu tem que elevar o cara que é bom, o cara que está muito acima da média, tu tem que elevar esse cara. Tu tem que dizer para esse cara o quanto ele é bom para ele e tem que ajudar os outros a entender o que esse cara faz bem feito e identificar o que está faltando para os outros. Sim. Às vezes é um treinamento. Treinar mesmo, fazer aquilo repetidas vezes para ter eficiência. Às vezes é conhecimento de processos e métodos. Olha, um processo de quebrar a objeção do cliente. Às vezes, é simplesmente medo de ofertar mais. Crenças, às vezes são só crenças. Às vezes, o cara está no box mais longe do departamento de peça e ele busca a peça, em vez de alguém levar as peças para ele. Então, às vezes, o carrinho de ferramenta do cara é o que tem menos ferramenta. Às vezes, a porcaria da concessionária não tem uma parafusadeira pneumática ou elétrica para cada técnico. Aí ela tem que ir lá na ferramentaria pegar a jossa do negócio. Aí o cara que trabalha na frente da ferramentaria, adivinha? Sempre tem a pneumática na hora que quer. O outro que está lá do outro lado da concessionária não busca, ele nem vai lá. Ah, vou perder meu tempo, vou aqui na mãozinha mesmo. Tudo isso só é visível se eu tenho um KPIs do cara. O César fala muito, o Roberto fala assim, cara, tu conhece o teu cara ali, consultor. E, não queime o cara bom forçando nele. Ah, eu tenho 3 filhos, 2 não vale nada e um é muito bom, não, então eu vou nele. Cara, eu conto é contigo. Aí uma hora o cara quebra. O cara quebra. Se você, parafuso não é assim, se tu apertar demais no espana, não tem o máximo que dá para dar, o máximo. Ah, não, mas o cara aceita ficar toda noite até as 10 da noite. Tem alguma coisa vai quebrar ali na frente. Um dia o cara não vem trabalhar, tu descobre que ele se matou. Um dia ele não vem trabalhar, tu descobre que o cara está no hospital. Um dia ele não vem trabalhar, tu descobre que a família dele abandonou ele. Tudo isso é importante. Tudo isso é importante. Adorei os KPIs que tu trouxe, Maurício, porque eles são, sim, fundamentais e eles conversam muito com a gente. Muito. E sem esses KPIs, cara, o Maurício falou ali, qual é o máximo que tu pode faturar, hipoteticamente? Eu posso pegar todas as minhas horas, vezes a minha mão de obra de cliente externo, é esse o valor. Tá, mas não existe garantia na tua concessionária? Existe. Pô, mas então tem alguma coisa que tu não está contando, que tu não conta que esses caras vão trazer, não vai ter garantia. Quanto de garantia representa nas tuas horas? Pô, sim. 30% das minhas horas vendidas é garantia, então tu já sabe que isso vai acontecer. Então tu não tem, essas horas é para a montadora. Eu posso aumentar o valor de hora da montadora? De repente tu pode. A maioria das montadoras. Mas às vezes tu consegue, quer ver? Sim.
Tem muitas montadoras que a mão de obra em garantia, às vezes é fracionada. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Sim. Às vezes, só em fazer melhorias internas para atingir esse Sim. nível de 1 para 4, faz tu atingir o resultado sem precisar mudar muita, sem trazer mais coisa para dentro de casa. Então tem um É, monte de coisa, mas os KPIs é que vão te dar a base para ir criar uma estratégia. E sim. até para que, ao conhecer esses KPIs e conversar com o time, com teus colaboradores, com a galera, construir a estratégia, porque é o seguinte, ó, a pior coisa que tem é te encerrar numa sala, ficar até às 11 da noite, sábado e domingo para a funcionária, construindo um plano perfeito, com todos os KPIs que o Maurício falou aqui, entregar para o titular, sem ter nem conversado com o time. Sabe o que vai acontecer? Não Nada. vai dar certo. Porque a menos que você vá fazer tudo isso, o que não vai ser, quem faz tudo isso é o time. Sim. E se o time não tiver comprado na ideia, amigão, não vai rolar. Não vai rolar. Não vai rolar. É. Não vai. Ah, mas eu vou lá e eu mando, os caras vão fazer. Aham. Vai. Vai é nada, cara pálida. Os caras têm que comprar a ideia. E se eles participam desde o início da estratégia, é mais fácil deles depois estarem contigo para atingir os resultados. Principalmente se você, no teu plano de ação, tiver lá claramente os ganhos que eles terão também com esses Uhum. aumentos que virão aí. Olha, Maurício, 1h26, tô gostando, hein? Tô gostando. Mas tá muito fácil para ti, Maurício. O César, o Roberto, deixa eu ver os outros guri aqui em cima. Ah, eu perdi aquela hora que caiu, eu perdi os meninos lá. Todo mundo, desculpa aí, pessoal. Todo mundo que tá com a gente aí, eles me falaram assim, tá muito fácil, amigão. O Maurício aí tá a vida mansa. Eles falaram o seguinte, faz o seguinte, ó. Pede pro Maurício aí, dá um exemplo aí para nós. Sair do zero e pegar um ponta a ponta aí e realmente pegar um exemplo qualquer. Claro, a gente não vai se aprofundar muito, a gente quer pegar uma coisa mais simples, mas pega um exemplo aí, Maurício, e vamos usar esse exemplo como algo que a gente quer usar, a gente só quer aumentar alguma coisa dentro desse exemplo, para a gente tentar sintetizar aqui de ponta a ponta, né, o porquê, o que e o como fazer dentro desse pacotinho. Lembrando, pessoal, e eu quero muito frisar isso, que isso é um ponto fundamental, ó. Você não é obrigado a fazer isso sozinho, cara. Não, não faz isso. Uhum. Não faz. Até porque é o seguinte, ó, parte desse plano, o outro lado lá, ó, tá esperando muito de ti. Então, traz alguém para te ajudar. Para isso que existem as consultorias. Pô, liga para manda um e-mail para o Maurício agora. Manda agora aí, aproveita, eu vou dar um tempo aí, ó, pacheco_consultoria@hotmail.com. Manda um e-mail aí agora para o Maurício. Maurício, ó, me manda aí um portfólio, vamos bater um papo, chama ele aí, ele marca uma horinha contigo, uma call no Meet aí. Cara, 1 hora com ele, bate um papo, ele vai poder te mostrar como ele pode te ajudar a olhar para os KPIs que tu tem, ajudar a identificar melhor esses KPIs, até porque é o seguinte, ó, não vai esperar o titular te chamar para essa reunião. Uhum. Chame o titular para essa reunião e apresente o plano. Sabe por quê? Porque pode ser que agora alguém lá fora está pensando nesse planejamento e está entrando em contato agora com o teu titular. E ele pode perguntar, pô, pera aí um pouquinho, por que o meu gestor não fez isso ainda? Então não deixe isso acontecer. A demanda não tem que vir até nós. Uhum. Nós é que temos que gerar essa demanda. Então chegue por titular lá e dê o seu plano. Qual que é o teu plano para o último trimestre do ano? Você vai esperar a montadora, o cara da montadora ir até a concessionária agora no último trimestre para ver os planos do ano que vem? Porque ela ficar mostrando aquele monte de PowerPoint que a montadora que nunca vendeu um carro, nunca vendeu uma peça, nunca teve uma concessionária na vida, e te fazer
te mandar a goela abaixo e tu não ter os dados para ir contra o cara, ou para, no mínimo, bater um papo com o cara? Não, cara. Então, ó, pacheco_consultoria@hotmail.com, ou vai no WhatsApp dele. Ele não dorme, o Maurício não dorme, que eu sei. Pode mandar a hora que for o WhatsApp dele lá, ó, 15 99134 6417. Veste para bater um papo com o cara. Ele tem como sim te ajudar. Aí existe sim algum tipo de ajuda que ele pode fazer para que você construa o teu plano. Cara, dá tempo ainda de fazer o último trimestre do ano top. Dá tempo ainda de planejar para o ano que vem. Dá tempo de enxergar o teu negócio hoje. Dá tempo de ir para a próxima reunião com o pessoal das montadoras e chegar lá e conversar de igual para os caras. Conversar com tranquilidade. Dá tempo de ir para a próxima reunião, seja ela no Zoom, ou seja presencial, daqui a pouco vai voltar, com os outros gestores e conversar com os caras e fazer parte da mesa e não estar ao lado. Dá tempo. E o Maurício aí, ó, é um cara que pode te ajudar muito nisso. E se quiser me chamar para a gente falar com teus consultores, eu estou aqui para isso também. Bom, ô Maurício, chega de vida mansa. Vamos lá, amigo. Dá um exemplo aí. Então, vamos lá. Um exemplo que eu acho que todo mundo tem na concessionária aí é o exemplo de vender alinhamento e balanceamento, cara. Eu acho que toda concessionária tem a máquina aí de alinhamento e balanceamento, né? E, cara, vamos falar especificamente na venda do serviço de alinhamento e balanceamento. Então, é uma oportunidade de aumentar faturamento usando a máquina de alinhamento e balanceamento? Mas depende de análise. Então, vai lá, analisa como é que está a utilização da tua máquina. Porra, de repente é uma máquina 5D lá que você pagou uma fortuna, a concessionária, né? Pagou uma fortuna lá, né? E você tem lá o pessoal da contabilidade tinha uma estimativa de rentabilidade com relação a essa máquina aí para ela ser paga em 2 anos. E aí você vai fazer as contas lá do que ela está faturando, você vai, mas se for nesse ritmo aqui, a rentabilidade não vai atingir aí os 2 anos, eu vou alcançar a rentabilidade do que foi investido nela aí com 5 anos. Eu falo, identificação de oportunidade de negócio. Tá? Então, eu tenho uma máquina de alinhamento e balanceamento? Tenho. Esse serviço é ofertado? Não. Sim. Que nível? Para quem? Tá? Então, como é que você oferta o seu serviço de alinhamento e balanceamento? Maurício, alinhamento e balanceamento está lá no manual do carro. Então, toda a revisão, o pessoal oferta. Tá, mas do que é ofertado, qual é o percentual que atinge resultado? Tá, todo mundo, para quem você oferta alinhamento e balanceamento, faz realmente o alinhamento e balanceamento ou não? Qual que é a utilização da sua máquina de alinhamento? Eu estou utilizando ela às 8 horas do dia? Não, eu estou utilizando só 6 horas, eu estou utilizando 5. Bom, então tem espaço para eu trabalhar o aumento de faturamento com o aumento específico de venda de alinhamento e balanceamento? Tem. Se eu estou vendendo somente 5 horas da máquina e nós ficamos abertos lá 8 horas, eu tenho mais 3 horas para vender. Se eu vendo 6 horas, eu tenho mais 2 horas para vender. Isso não te aumenta o faturamento? Tá? Então, estou dando um exemplo prático e acho que fácil para entender, porque todo mundo tem mesa de alinhamento e balanceamento. E, será que você já parou para pensar que se você não analisar como é que está sendo usado esse equipamento, que ali pode ter uma oportunidade de um plus aí de faturamento e você não tá aproveitando, você está deixando passar? Sabe? Mas, como é que eu vou utilizar essas horas que eu não vendo, né, que não são utilizadas da máquina? Bom, aí você tem que começar a fazer a análise de para quem você vende alinhamento, como é que é ofertado, qual é o consultor que vende mais, qual é o que vende menos. Então, aí são KPIs específicos de uma análise específica para alinhamento e balanceamento? Sim, lembra que eu falei que depende caso a caso? Então, a gente está analisando um caso bem específico. Vamos falar de venda de alinhamento e balanceamento. Então, quem vende mais, quanto se vende, qual é a taxa de utilização desse equipamento, o preço que eu estou vendendo, ele está correto?
Tá? Porque, bom, mas alinhamento e balanceamento dentro da concessionária normalmente é mais caro do que num centro automotivo. Concordo, tá? Porque a estrutura é melhor, é maior, tá? Você tem os técnicos, treinamento, você tem toda a conveniência para o cliente, tudo isso custa dinheiro. Né? E tudo isso acaba indo para o preço final que o cliente paga, mas ele está pagando pela comodidade dele também. Ele está pagando pelo tempo, que aqui a gente vai fazer mais rápido do que num centro automotivo que não tem técnico treinado na fábrica, vai demorar mais para resolver o problema do carro dele. Então, e o cliente paga isso. Tá? Até abrindo um parênteses, tá? Tem muita gente que fala a respeito de preço. No geral, tá? Isso foi uma pesquisa feita pela JD Powers, tá? Que o preço é o terceiro fator de influência do cliente com relação à permanência ou não como cliente de uma concessionária, de um pós-venda de concessionária. Tá? O preço é o terceiro. Tá? Então, fala, cara, só analisa o preço do teu alinhamento e balanceamento com relação ao mercado, faz um benchmark, faz uma pesquisa aí com outras concessionárias, com centros automotivos, vê quanto que estão cobrando, vê o quanto você está cobrando, tá? E se for necessário, faz uma adequação de preço, ok? Mas se eu não estou utilizando tudo, eu tenho que descobrir aonde eu posso vender mais. Então, eu vou fazer a análise de KPIs específicos da venda de alinhamento e balanceamento por técnico. Cada técnico que eu tenho sabe fazer alinhamento e balanceamento. Tem uns que são mais rápidos, tem outros que demoram mais. Então, como é que está o treinamento do meu corpo técnico que realiza o serviço que eu vendo para o cliente? Né, do alinhamento e balanceamento. Maurício, meu serviço é terceirizado. Tá bom, então analisa quem presta serviço para você e faz um benchmarking. Veja se o tempo que ele está demorando para fazer o alinhamento e balanceamento nos carros dos teus clientes aí no teu pós-venda, ele está na média do que os outros fazem. Outras concessionárias, outros centros automotivos, e às vezes você precisa sair da concessionária para fazer esse tipo de pesquisa para olhar o mercado e ver o que o mercado está fazendo. Para saber se você está dentro ou está fora. Tá? Porque muitas vezes quem determina se o cliente vai para a concessionária A, B ou centro automotivo é o mercado. Não é só o que você faz dentro da concessionária. Às vezes o que você está fazendo está correto, mas está na contramão do que o mercado está oferecendo para o teu cliente. Então ele não vai para você, ele vai para o que ele acha melhor que está sendo ofertado lá fora. Tá? Então compare o que você está fazendo. Eu estou dando um exemplo de alinhamento e balanceamento, mas isso vale para uma gama de serviços aí, e de processos, tanto para qualidade de serviço como qualidade de atendimento, preço, tudo, prazos, tá? Tanto de pagamento quanto prazos de realização de reparo. Veja se tudo que você está fazendo está dentro do que está sendo ofertado para o cliente lá fora. Ou se você está fora da curva do mercado, cara, você vai ficar fora do jogo. Como é que você vai pensar em aumento de faturamento se tudo que você está fazendo está indo na contramão do que o mercado está oferecendo para o teu cliente? O teu cliente tem coisas, vamos dizer, que ele considera melhor lá fora e aí ele não vai te escolher. Porque, por exemplo, ele pode estar fazendo as revisões aí na tua concessionária porque ele é obrigado a fazer por força da manutenção da garantia. Mas ele faz as revisões e não faz alinhamento e balanceamento com você porque ele acha que no centro automotivo lá do bairro dele é tão bom quanto o seu, só que é muito mais barato. E ele faz rápido, e faz de final de semana, ele fica lá esperando, ele acompanha o serviço. Para ele, essa comodidade, que aliás, na pesquisa da JD Powers é um dos fatores de maior influência na permanência do cliente, é a conveniência, tá? Não só o preço, mas é a conveniência. Você faz alinhamento e balanceamento só de segunda a sexta, ou você faz de sábado também, se você abre o seu pós-venda de sábado? Tá? Você faz na hora do almoço? Você abre às 7 horas da manhã ou você abre às 8? Então, conveniência para o cliente, tá? Ofereça isso, de repente, no alinhamento e balanceamento. Faça promoções específicas de alinhamento e balanceamento, mas você vai oferecer alinhamento e balanceamento, como o Olavo bem colocou, para quem não faz, para o perfil de cliente que não compra alinhamento e balanceamento. Se você tem uma gama de clientes que faz revisão e esses clientes fazem, a grande maioria faz alinhamento e balanceamento durante a revisão, você não vai fazer uma promoção de alinhamento e balanceamento para quem traz o carro fazer revisão.
ele já compra isso na revisão. Ele já compra o serviço de alinhamento e balanceamento na revisão. Então, analise tudo o que acontece acerca de vender alinhamento e balanceamento, o quanto se vende, como se vende, quem vende, como isso é ofertado para o cliente, a que preço, qual é o prazo. Tudo isso são KPIs que vai te direcionar a uma ação específica para aumentar a venda de alinhamento e balanceamento para um determinado cliente. Aí isso é específico. Isso vai contribuir no seu aumento de faturamento. Tá? E aí você começa a mensurar isso. Tá? Com todas as análises desse monte de KPI que eu falei que você vai estar analisando, tá? Você vai começar a mensurar a capacidade que você tem de aumento do faturamento fazendo uma promoção de venda de mais alinhamento e balanceamento. E aí sim, você vai dimensionar uma promoção, uma divulgação dessa promoção conforme aquilo que você tem capacidade de atingir. E vai falar, bom, cara, aquela missão que a minha diretoria lá me deu de aumento de faturamento, digamos que eles falaram um número para você em 10%, cara, de repente você consegue fazer isso só fazendo promoção de alinhamento e balanceamento, só trabalhando a venda de alinhamento e balanceamento da maneira correta, para o cliente correto, com treinamento dos consultores. O Olavo aí para treinar o pessoal para vender isso, né, Olavo? Cara, treinar o pessoal para fazer uma venda específica, sabe? E fazer com que eles façam parte disso. Então, bom, venda, é o consultor que vai me ajudar a vender alinhamento e balanceamento, então eu preciso conversar com ele, ele vai me ajudar a dizer e a encontrar o cliente certo e a maneira certa de oferecer esse serviço para o cliente. E aí sim conseguir fechar negócio. E aí fazer com que essa capacidade dessa máquina que não está sendo utilizada vire faturamento. Está aí o plus de faturamento que você precisava. Então agora a gente termina a noite de ponta a ponta. Pegando desde o início. Claro, usou aqui alinhamento e balanceamento, podia ter usado para qualquer elemento, mas deu para a gente ver e entender exatamente como que a gente olha para cada serviço que nós temos no pós-venda, a gente tem que ter esse olhar, tem que olhar e entender, pessoal. Às vezes a gente fala, a gente entende, às vezes as crenças erradas. Promoção é o ato de promover algo. Não é o ato de dar desconto em algo. Não. Às vezes a gente está sempre aqui falando, pessoal, faz uma promoção de tal serviço. Mas aí eu vou dar desconto. Não falei para dar desconto. Falei para ter o ato de promoção. Promoção é promover. Sim. Promover aquele serviço que você tem. E o Maurício disse, se a gente tem aqui espaço da máquina, tem espaço para tirar mais dinheiro, faturar mais daquela máquina, por que não? Por que não? E às vezes tu vai trazer o cliente para ir só para esse serviço. Uhum. Mas como é que eu faço para o cara... Não tem como fazer isso, Olavo, hoje. Não tem como me comunicar com o cliente só para aquele cara que se sensibilizar vir até cá. Tem, cara. Você pode fazer um post aí da tua marca. Se você é da marca X, você pode fazer um post exatamente assim. Você que tem veículos da marca X, você sabia que o papel da suspensão de um veículo é tal, e que ela sofre com ruas esburacadas, com meios fios, o nome da tua cidade, daquilo que é para a tua cidade aí. Se na tua cidade chama meio fio, é meio fio. Se a tua cidade chama sarjeta, é sarjeta. Se é a subida, é a subida. O nome que quiser dar para a porcaria do negócio. Você fala para o cara assim, porque o cara está passando ali na timeline, ele vai, esse sou eu sou daqui. Ou eu tenho esse carro, eu tenho o carro dessa marca. O papel da suspensão é essa. Ela sofre com isso e mais não fala mais nada. O próximo post, você vai lá e o pessoal do marketing sabe fazer isso. Só vai mostrar para as pessoas que ficaram um tempo lendo isso aqui. Uhum. Aí lá vai dizer assim, você sabia que por conta da suspensão sofrer, é importante fazer a verificação do alinhamento e do balanceamento das rodas e alinhamento do sistema de suspensão? Que isso é pá.
Aí você pode fazer o próximo, fazendo um vídeo de... Você sabia que na nossa concessionária é feito dessa maneira? Aí você faz um time-lapse, 30 segundos. Uhum. Aí no próximo você só mostra para quem viu o vídeo 95% do vídeo. Cara, o cara que viu esses 3 episódios, ele tá ou não tá super engajado com o negócio de suspensão, de alinhamento, tá ou não tá super empolgado com isso? Tá ou não tá super quente a questão dele na cabeça dele em relação a esse assunto? Aí você faz o quê? Uma chamada para ação. Pois então, Maurício, você que está aí, eu sei, porque você sabe, eu sei que você viu o nosso técnico fazendo o alinhamento aqui. Eu tenho aqui um preço para você, eu tenho aqui um convite para te fazer. Venha no próximo sábado, das 8 ao meio-dia, faça o agendamento, clique aqui, faça o agendamento. Aí, cara, o marketing sabe fazer. Mas olha o que a gente fez. A gente foi separando o joio do trigo, como diz lá na minha terra. Tu foi tirando todo mundo da rede social para quem tem o carro da tua marca, para quem está preocupado com a suspensão, para quem quis saber mais como é que é feito o alinhamento na tua concessionária, agora tu apresenta para esse cara. Por quê? Esse cara quer comodidade, esse cara está engajado, ele percebeu o valor, talvez ele não queira preço. Aí você vende para ele. Ah, mas dá muito trabalho. Eu sempre falo em toda a minha live. Trabalho dá procurar emprego. Esse é que dá trabalho. Quando eu estou empregado, tudo que eu puder fazer, tudo que tiver no meu alcance para eu fazer, para obter mais resultados para mim e para os meus colegas de trabalho e para os meus clientes, isso não é trabalho, cara. Isso é a nossa vocação, é o nosso dia a dia. Ô, Maurício, nossa, 1h46. Passamos pelos caminhos a não tomar, passamos pelos primeiros passos, passamos por dicas de como fazer, quais KPIs olhar, olhamos um de ponta a ponta aqui como um exemplo. Eu acho que valeu muito a pena, hein? Gostei demais do nosso bate-papo. Eu quero lembrar a todo mundo que está vendo isso aqui, ao Vivo e a Cores, obrigado hein, por você ter ficado até agora, e para todo mundo que está vendo aí o gravado. Lembrar que pedaços disso também estarão aí disponíveis logo, logo, lá no canal do Pós-Venda, youtube.com/canal do Pós-Venda. O que é isso, o canal do Pós-Venda, Olavo? Pô, você não sabe ainda? É o canal onde tem, cara, é o maior conteúdo para pós-venda de concessionária já que tem hoje no Brasil. Eu duvido, tenta achar outro. São mais de 200 vídeos com várias e várias dicas do nosso maravilhoso pós-venda. Vai lá, assista os vídeos. Se achar que valeu a pena, curta. Se achar que faz sentido para você continuar seguindo aquilo, por favor, se inscreva no canal. Vem aqui toda quinta, toda terça, 8 horas da noite. Quer fazer parte dessa comunidade? Mais ainda? Por que você não vem para cá conversar comigo? Manda aí um direct, manda um DM aí no LinkedIn, manda uma mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, manda e-mail, sinal de fumaça, dizendo, cara, quero bater um papo aí também, eu quero estar desse lado aí, eu quero falar um pouco das minhas experiências. Vem para cá. Vamos juntos fazer do pós-venda o protagonista aí da sua história. E lembrem-se, não vão sozinhos. Pacheco Consultoria tem muito aí para te ajudar, muito para colaborar com o teu pós-venda. Cara, isso aqui olha aqui, ó, isso que o Maurício trouxe é só a ponta do iceberg do que esse cara sabe. É só a ponta do iceberg. É que ele não tem muito tempo, mas de vez em quando eu vou trazer esse cara aqui para a gente ir explorando mais. Tem muito, muito para esse cara trazer aí, pessoal. Beleza? Maurício, obrigado demais por mais essa... Cara, por mais essa aula que tu deu aqui, eu aprendi demais. Mais uma vez, você fez parte desse sonho que eu tenho aqui, desse meu projeto maluco. Você ajudou a realizar ele, fez ele factível,
Obrigado mesmo. É mais um episódio desse grande livro que a gente está escrevendo juntos, do pós-venda, desse ecossistema do pós-venda aqui. Obrigado verdadeiramente, viu? Cara, e eu que agradeço a oportunidade aí, que, como eu falei no começo lá, né, Olavo, eu acho que é para profissionais como a gente que é apaixonado pelo pós-venda, cara, isso não é uma coisa que eu faço, ó, tenho que fazer, tenho que aparecer para conseguir vender meu serviço lá da minha empresa. Não, cara, é um prazer enorme. Tá? Sempre pode contar comigo, Olavo, que, cara, eu falo de pós-venda por prazer, cara. Eu gosto de falar de pós-venda, eu gosto de explorar todas as possibilidades do que a gente pode fazer no pós-venda. A capacidade enorme que o pós-venda tem frente ao negócio de concessionária e que tem muita gente que não conhece essa capacidade. Então, explorar isso e fazer as pessoas enxergarem isso e trabalhar no pós-venda, que é como eu trabalho, como eu vejo que você trabalha, com paixão, cara, gostar realmente do que faz, cara, é um prazer enorme para mim. Sabe? Quanto mais pessoas a gente conseguir atingir com essas nossas lives aí e levar informação, né, eu espero que esteja contribuindo com muita gente, né, com essas informações que eu estou trazendo para vocês aí, porque, cara, nada melhor do que a experiência de vivência, de estar lá dentro da concessionária e sofrer na pele o que todo mundo sofre, né? Seja técnico, chefe de oficina, garantista, estoquista, consultor técnico, gerente, não interessa, cara, todo mundo que vive o pós-venda sabe como é o dia a dia do pós-venda. E eu acho que essa experiência é que a gente tem que trazer para cá. Então, cara, mais uma vez, parabéns pela tua iniciativa. Eu acho que quanto mais profissionais dos diversos níveis de dentro do pós-venda vierem, mais agregador vai ser aí o objetivo dessas lives. Sabe, trazer o pessoal que põe a mão na massa. Que eu acho que essa é uma característica dessas lives e que, cara, mais uma vez, está de parabéns em promover isso. Eu acho que é uma oportunidade muito boa para todo mundo aprender. Eu costumo falar que, cara, a partir do momento que eu conheci tudo o que você faz aí, a tua empresa, as lives, o que tem gravado lá no YouTube, cara, eu não deixo de consultar isso sempre, porque todo o conteúdo que a gente puder ter acesso é agregador, cara. A experiência que eu tenho é diferente da do Olavo, é diferente de vocês que estão participando aí, que estão assistindo e participando. Então, todo mundo tem a agregar, né? Eu acho que tudo isso vai fazer com que a gente consiga fazer o pós-venda ser enxergado, como o Olavo falou no começo, né, que é mudar a palavra de ser um mal necessário, né, que todo mundo fala disso, né, mas que ele vai ser uma necessidade para o negócio de pós-venda, porque é ele que vai tocar o negócio da concessionária. É ele que vai ser responsável por sustentar a concessionária, né, principalmente pelo caminho que a gente está indo aí, né, de carros por assinatura, carros elétricos, híbridos. A gente sabe que está mudando tudo isso, né? Então, quanto mais conhecimento a gente tiver dessas atualizações aí que o pós-venda está sofrendo, acho que mais fácil vai ser encarar esses desafios, esses novos desafios aí que essas novas tecnologias, esses novos perfis de consumidor estão trazendo para dentro da nossa casa, para dentro da nossa concessionária. Então, cara, a gente tem que se ajudar, a gente tem que se dar a mão aí e caminhar junto. Trocar informação, trocar conhecimento, e eu acho esse canal aqui esplêndido para isso. Então, aproveitem, participem, que é um negócio que vale a pena. Para quem é apaixonado como a gente por pós-venda, vale a pena. Eu acho que é um negócio extremamente gratificante. Obrigado, Olavo, mais uma vez. Muito obrigado. Obrigadão mesmo, obrigado vocês, claro, obrigado demais por vocês que estão aí do outro lado, sejam ao vivo a cores, sejam nos gravados, cara, amo vocês, tamo junto, obrigado, até a próxima, terça-feira tem mais, quinta também tem, toda terça, toda quinta, 8 horas, a gente tá aqui, Maurição, show de bola, galera, brigadão. Vamos para a musiquinha. Tchau, tchau.